olhos fechados e as mãos no coração. Vamos falar com Deus agora. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais essa semana que nós começamos na Tua casa, na Tua presença, fazendo aquilo que o Senhor aprova. Estamos aqui para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua palavra, para fazer a Tua vontade e para darmos ao Senhor, meu Deus, condições do Senhor tanto vir ao nosso encontro, porque nós viemos ao Teu. E nós queremos, meu Deus, nos aproximar do Senhor. Queremos chegar mais perto do Senhor. Queremos o Teu Espírito. Queremos parecermos-nos com o Senhor, meu Deus. Queremos ver o Senhor até onde não temos visto. Que nas coisas pequenas, que nas coisas grandiosas, que onde não temos percebido o Teu cuidado, a Tua presença, a Tua ação, a Tua obra, que venhamos ver, Senhor. Eu oro como orou Bartimeu diante do Senhor, quando o Senhor perguntou a ele, o que você quer que eu te faça? E ele disse, eu quero ver. E eu peço, para mim, para cada um, meu Pai, destes pequeninos que nós somos diante do Senhor, que cada um de nós vejamos o que ainda não vimos. Que o Senhor nos faça ver. Que o Senhor nos leve a ver. Que o Senhor nos ajude a ver. Que o Senhor, meu Pai, faça com que as escamas que estão nos nossos olhos, e que por tanto tempo, mesmo tempo que nós estamos na religião até, mas não vimos as coisas que stavam diante de nós, não percebíamos, não tínhamos, meu Deus, sensibilidade, discernimento, eu oro para que agora venhamos ter. Para que o Senhor, meu Pai, nos revele, nos mostre, para que o Senhor nos ajude a perceber, para que também, meu Pai, com a Tua ajuda, venhamos lidar com cada uma delas, e aquelas que não são boas, que o Senhor nos ajude a superar. Que o Senhor nos ajude, meu Deus, a vencer. Que o Senhor nos ajude, meu Pai, a irmos além. Eu peço que o Senhor nos perdoe por todos os pecados, por todos os erros, as falhas, imprudências, inconsequências, pensamentos, meu Deus, palavras que saíram da nossa boca, atitudes, ações e ações, que aquilo que tem acontecido conosco, que não temos correspondido segundo a Tua vontade, que o Senhor venha ao nosso encontro, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe, que o Senhor esteja conosco. Eu peço a Tua unção e a Tua bênção, eu peço esteja conosco, Senhor, e nos abençoe grandemente. Eu entrego esse culto nas Tuas mãos, eu expulso desde já toda, meu Deus, a distração que vem para atrapalhar essa pessoa, aquilo que vem na mente dela agora, ou em qualquer momento para desviá-la do propósito que o Senhor tem com ela, hoje, essa semana, eu rejeito agora em nome de Jesus, eu expulso, eu ordeno que o mal, com pensamentos, com emoções, com sentimentos e até com sensações físicas, que saia daqui agora em nome de Jesus, que deixe o corpo, a mente dessa pessoa, e que nada impeça que ela absorva, que ela pegue o Espírito, que ela beba, que ela venha, meu Pai, se alimentar da Tua palavra, para que ela venha sair daqui melhor do que ela entrou. Eu peço que o Senhor nos conduza e que o Senhor nos abençoe grandemente. Esteja conosco, Senhor, conduza todo este culto, que aqui não seja minha a direção, a palavra, o louvor, a oração, meu Deus, que não sejam daqueles que vão louvar, daqueles que vão interceder, daqueles que vão transmitir, não, mas que seja do Senhor. E que cada um de nós, meu Deus, sejamos apenas Teus instrumentos para sermos cooperadores da obra que o Senhor quer fazer, da obra que o Senhor quer realizar em cada um de nós. Eu Te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui, esteja conosco e nos abençoa grandemente, é o que eu peço e creio em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Amém, estão ligados às suas vitórias, você pega o Espírito, que Espírito você pega? Diga, eu bebo do Espírito, da palavra profética,
para 2023, diga: a unção de governo está sobre mim e para a glória do Senhor eu estou governando, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar, por gentileza. Vamos aqui para Isaías, capítulo 32, versículo 8. Porém, o generoso planeja coisas generosas. E por meio de coisas generosas, ele ficará de pé. Então é importante que você entenda que uma coisa é você conseguir passar uma imagem para uma pessoa. Eu posso aqui agora, hoje, eu poderia, por exemplo, ter colocado uma peruca aqui e chegar para quem não me conhece, ter uma imagem de que eu tenho bastante cabelo. Eu consigo que hoje você até pense assim. Mas eu não vou conseguir comunicar isso como um padrão, porque não é a realidade. Está entendendo? Então a realidade é que tem pouco. Então não adianta quem está me vendo agora e quem está acostumado a me ver, sabe qual é o padrão. Então no caso do cabelo é pouco. Não dá para dizer, eu posso até dizer, pintar, fazer qualquer coisa aqui, né? Mas quem está no dia a dia, quem já tem um tempo, quem conhece, saberia. Não, não é assim. Então, estou te dando este exemplo para mostrar que uma coisa é o que você consegue mostrar. E, como eu estou dizendo, eu poderia hoje mostrar para você uma imagem. Eu até poderia agora, hoje, nesse momento, principalmente para aqueles que estivessem aqui pela primeira vez, ou que estivessem assistindo pela primeira vez, eu conseguiria até passar uma imagem. Mas comunicar, eu comunico daquilo que é de verdade. E o que a Bíblia hoje vai nos ensinar? Primeiro, ela vai te situar de qual padrão você já está comunicando. Quer dizer, o que é que está saindo e que pode ser visto a olhos pelas pessoas. Ou seja, o que as pessoas estão vendo mesmo. O que é verdade na sua vida. E o que também ainda não é, que talvez até da sua boca saia expressões como eu quero ser isso. Eu quero tal vida, eu quero estar assim, eu quero ocupar tal lugar, eu quero estar entre os grandes, eu quero ser o melhor marido, eu quero ser a melhor esposa, eu quero ser o melhor pai, mas de repente você não tem de verdade trabalhado nem com os recursos espirituais e nem com os recursos materiais, os recursos naturais, você não tem trabalhado dessa maneira. O generoso planeja coisas generosas. O que significa isso? O generoso não é aquela pessoa que só quando tem uma palavra que fala de doação, de oferta, né, de você encontrar alguém na rua e dar, aí a pessoa ela se sensibiliza e faz alguma coisa. Não, o generoso, ele é generoso. A Bíblia diz que o generoso, ele não faz apenas, ele... O que está escrito? O generoso, o que acontece? Qual que é a palavra que vem depois? O generoso planeja coisas generosas. Só para você entender, digamos que eu pego aqui agora e começo a falar de doação, e eu mostro a imagem. Se tiver alguma imagem aí da Praça da Sé, mostra para mim, por favor, coloca aí no telão. Se tiver alguma imagem, se não tiver, tudo bem.
eu coloco uma imagem e aparece aquela imagem daquela criança que está toda suja, ferida, e que está ali, né, mal acabada. Aí aparece a imagem de alguém da igreja com aquela marmita dando, e aquela criancinha assim, e eu começo a falar, e eu falo, né, do Lázaro, que até os cães lambiam as suas feridas, tal, e vai, eu vou falando, de repente chega no final do culto, você fala assim, hoje eu vou dar, eu quero ajudar nesse trabalho, eu vou fazer uma doação, eu vou trazer uma cesta básica, eu quero ir no próximo trabalho da Sé. Não, a Bíblia não está dizendo que é isso. Está aí, ó, comida, né? Vocês entenderam, né? Essa é a parte da comida, mas eu agradeço, obrigado. No caso aqui, o cabelo, né? Não é esse o generoso. E tem gente que não entendeu isso ainda na palavra. O generoso não é aquele que só quando o assunto é falado, ele se move. Mas o generoso planeja obras, planeja ações, planeja coisas, o quê? Generosas. E por meio de coisas generosas, ele ficará de pé. Então, essa palavra que está escrito, comunique um padrão elevado, está dizendo, você tem que mudar de padrão para você comunicar um padrão diferente e, consecutivamente, você também viver essa vida diferente que tanto deseja. Por quê? Porque tem gente que vem para um culto e a pessoa pega uma palavra e ela fala, não, essa palavra agora, e eu vou fazer, só que essa palavra não é para durar o culto, não é para durar aquele momento, não é para durar aquela situação. E esse exemplo é perfeito. Hoje eu quero doar, terminou o culto, pastor, bispo, fulano, eu quero ajudar. Não. A Bíblia não manda você ter uma atitude generosa, a Bíblia manda você se tornar generoso. Só que o que acontece? As pessoas elas querem o resultado de uma vida, não se tornando a pessoa para aquela vida, mas apenas quando elas têm uma ação daquele jeito. Então a Bíblia está dizendo que o generoso ele vai fazer coisas generosas. Então ele vai ter uma mentalidade generosa. Ele vai planejar coisas generosas. Não é aquela pessoa que só vai ser movida por fora. Ainda que o fora seja a igreja, seja o altar. Quer dizer, aquilo vai estar dentro da pessoa. Porque uma vez que ela entender, eu entendo que essa é a vontade de Deus. Então eu estabeleço a vontade de Deus para a minha vida. Então, uma vez que eu pratiquei uma vez a palavra de Deus, que eu pratiquei uma vez a vontade de Deus em algo na minha vida, aquilo não é para aquele dia, aquilo não é para aquele momento, mas aquilo tem que ser estabelecido, porque a partir do momento que aquilo é estabelecido, aquilo vai se tornar o meu padrão de vida. E se tornando o meu padrão, é isso que eu vou comunicar. O que é comunicar? É o que está tão vivo. É o que se tornou uma realidade dentro de você a ponto de que quando sai algo daquela situação, de você sai aquilo. É o que as pessoas veem. É o que escapa o que está dentro. Não é aquilo que você faz um esforço para mostrar, mas é aquilo que quando sai, mostra o que está dentro. Quando nós vamos aqui para Provérbios 24:3, está escrito assim, ó. Repita comigo, com a sabedoria se edifica a casa, e com a inteligência ela se firma. Eu continuo agora, com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida.
Essa é uma palavra que eu ouvi muitas vezes. Até preguei essa palavra e não tinha o entendimento dela, o entendimento preciso. Aqui está falando de duas coisas que nós precisamos para a vida. Sabedoria. Diga, sabedoria. Tem a ver com Deus. Diga, inteligência. Tem a ver comigo. Por que a sabedoria tem a ver com Deus? E a inteligência tem a ver com o homem? Porque a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é temer o Senhor. Então, sabedoria, eu existo, eu temo a Deus. Está entendendo? Eu existo, estou vivo, eu temo a Deus. Se eu temo a Deus, o que Ele fez chegar até mim? A palavra, a mensagem. O que Deus está fazendo eu saber que eu ainda não sabia? Então, quando chega algo a mim, quando chega algo até mim, a sabedoria me leva a obedecer o que chega até mim de Deus. Então, eu estou aqui no culto, por exemplo, eu tenho um entendimento de que algo na minha vida está errado, que eu aprendi errado, que aquilo está equivocado. O que eu faço? A sabedoria me leva a obedecer. A sabedoria me leva a tomar uma atitude que muda uma situação. A sabedoria me leva a dar um passo de fé. Por exemplo, uma área que tanta gente busca, deseja, persegue, que é a área financeira. Vamos falar da generosidade. O que é sabedoria aqui? O que é inteligência? Esse é um exemplo perfeito. A sabedoria faz eu conquistar, a inteligência faz eu manter, eu estabelecer. Então, o que seria sabedoria para eu conquistar dinheiro? Eu ouço a palavra, eu dizimo e eu oferto. Isso me faz ser abençoado? Sim ou não? Sim, mas não garante que eu vou continuar abençoado. Porque, digamos que eu chegue e eu escuto a palavra. Antes eu não sabia. Então a sabedoria me traz temor. Opa, Deus, Ele quer que eu tome essa atitude, que parte do meu dinheiro, a 10ª parte, eu devolva para que haja condições na igreja, para a igreja continuar aberta, a obra, a palavra continuar sendo pregada. E aquilo que o Espírito Santo está me tocando, eu oferto, eu dou, eu faço. Tá bom, isso traz bênção. Então, digamos que eu cheguei a semana passada na igreja, que eu ouvi a palavra do dízimo, que eu ouvi a palavra da oferta, e por sabedoria, eu obedeci a palavra, porque está sendo pregado para mim. Então eu vou lá, eu pego daquilo que eu recebi do meu salário, dividi por 10, uma daquelas 10 partes eu devolvo, vou lá e coloco na arca. E aí naquela mesma semana eu estou ouvindo a palavra, o Espírito Santo me toca num valor para que eu faça uma oferta. Aí você vai entender agora. Aí hoje, amanhã no caso, segunda-feira, eu volto para o meu trabalho, algo que eu não contava, de repente vem um cliente, acontece uma situação, eu recebo uma notícia, algo cai nas minhas mãos, no meu colo. Então digamos que eu, depois de ter abençoado a obra, depois de ter obedecido, depois de ter crido, depois da sabedoria, Deus coloca um negócio nas minhas mãos de 1 milhão, porque eu obedeci. Deus pode fazer isso? Pode ou não pode? Amém. Aí eu pego 1 milhão, nunca vi tanto dinheiro na minha vida. Saio lá do meu trabalho, olho na minha conta 100 vezes para ver se o dinheiro está lá mesmo. Quando eu tenho certeza, ligo para o gerente, tudo bem? Tá, tudo bem. Tem um valor na minha conta, tá mesmo? Tá certeza e tal. Dali eu saio, vou lá e compro um carro que eu não preciso. Um carro de 500 mil. Do carro eu vou lá e compro roupas com mais 200 mil que eu não preciso. Dali eu saio, compro coisas e faço coisas e vou comer em lugares e vou fazer as viagens que eu nunca fiz. Daqui a pouco eu olho na minha conta,
está com o mesmo saldo de antes. Mas Deus não me abençoou? Hã? Por que a bênção não ficou nas minhas mãos? Quem que deu o dinheiro? Quem que tirou? Fala. Fala agora. Eu quero que tenha gente que fala assim, o diabo, fala. Hã? Quem que deu o dinheiro, gente? Quem que tirou o dinheiro? Deus tirou o dinheiro? O que ele comeu com o seu dinheiro? Hã? Deus dirigiu o carro que você comprou? Hã? E aquelas roupas que você... Roupa, carteira, bolsa, cinto, sapato. Deus usou aquilo, você viu aquelas marcas com ele? E eu não estou falando aqui, não compre isso, não compre aquilo, não faça isso. O que eu estou dizendo é o seguinte. Deus dá, mas quem administra, não é Deus que administra. Quem que administra? Sou eu. Quem administra sou eu. Então, com a sabedoria, qual a sabedoria? Sabedoria é a obediência, é a atitude, é a fé que te leva a agradar a Deus. Mas a inteligência são as atitudes humanas que levam você a conduzir aquela situação de forma humana. Deus pode dar 1 milhão para uma pessoa e no final da semana ela está com um saldo mais negativo do que ela estava antes de 1 milhão. E ninguém vai dizer que faltou sabedoria. Não, sabedoria ela até teve para conquistar. Sabedoria ela até teve para obedecer a Deus, mas ela não teve inteligência. Quantas pessoas na igreja que tomam posse da sabedoria, que recebem sabedoria, mas que não estão abertas à inteligência. E a palavra de hoje é essa. Ah, mas sabedoria é superior à inteligência. Você precisa das duas. Você precisa de sabedoria. Você está aqui hoje é uma atitude sábia. Você ter começado a sua semana na casa de Deus é uma atitude sábia. É ou não é verdade? Agora você ouve uma série de coisas para fazer durante a semana, na tua casa, como marido ou esposa, como mãe ou pai, como filho, como trabalhador, como patrão, como líder, como liderado, como empregado, como cidadão, e você não faz. Sem inteligência, essa sabedoria aqui, ela vai se dissipando, e no final da semana, você está na mesma condição que você saiu daqui, que você entrou aqui, aliás. Com sabedoria você conquista. Com sabedoria você é abençoado. Com sabedoria você alcança. Você toca coisas sobrenaturais. Você toca o milagre de Deus. Mas sem inteligência, você mesmo coloca cada uma dessas bênçãos, conquistas, vitórias a perder. A própria área financeira. É inegável que tem gente que chegou na igreja e era um zero à esquerda. Zero à esquerda. Sabe o que é uma pessoa um zero à esquerda? Que diferença faz o zero à esquerda? Hã? Nada. E a pessoa teve uma sabedoria, ela teve uma fé, por exemplo, que às vezes o inteligente não tem. Por que tem gente que é inteligente e não conquista na igreja? Porque não tem sabedoria, porque não crê. Porque a fé está ligada à sabedoria. Mas a inteligência está ligada à disciplina. Então tem gente, você vai falar, tem gente na igreja que nunca conquistou algo mais. Nunca, porque nunca teve a fé. Nunca pegou a palavra e falou assim, eu vou fazer igual a palavra está mandando. Pronto, vou fazer, vou obedecer, vou... Só que, infelizmente, tem muita gente também que teve sabedoria, mas não teve inteligência para manter o que conquistou. Já teve gente na igreja que fez negócios, que teve bênçãos de 1 milhão demais. De Deus tirar, como está escrito que Ele tira da mão do ímpio, e colocar na mão daquela pessoa porque ela foi fiel. Mas a pessoa não aprender com a palavra
o outro lado, que é o lado da inteligência, que é o lado da prudência, que é o lado do estabelecimento das coisas. Tem uma frase que a gente fala aqui direto: o difícil não é conquistar, o difícil é estabelecer. Por que as pessoas não estabelecem? Porque lhes falta inteligência. Elas não dão atenção ao ensinamento. Elas estão cheias de si, elas estão enganadas e elas não se abrem para serem libertas. Elas continuam pensando, olhando para a própria vida de forma errada. E que é uma coisa errada aqui que todo mundo, sem exceção, deve considerar. Você não é uma pessoa superior aos outros. Todo mundo que pensa assim está fadado a ser humilhado. Sabe, às vezes, não digo todo mundo, mas de repente você tem aquelas pessoas que você sempre diz assim: não, eu sou mais inteligente que elas, não, eu sou melhor que elas, não, eu sei mais do que ela, não, eu consigo mais do que ela, não, eu sou assim. Tem uma história na igreja de um marido que o homem, quando casou com a moça, mais velho, formado, né, a moça não tinha formação, não tinha nem terminado a escolaridade ainda. E casaram, começaram, né, a viver juntos, tal. E aí o homem começou o trabalho dele, né, e a esposa trabalhava em casa, ficava em casa. E um dia a esposa começou a ter uma visão melhor de vida, porque ela começou a ouvir a palavra e falou: vamos fazer isso, faz assim, age dessa forma, né? E o marido às vezes ouvia aquilo, né? E não, tá bom, pode deixar que eu do meu trabalho eu entendo, pode deixar que das minhas coisas eu entendo. Vou resumir aqui, tá, gente, para não ficar extenso. E aí a esposa começou a ver uma linha, né, no trabalho do marido, que tinha uma perspectiva de crescimento. E falava para o marido, né, de tempo em tempo ela dava um toque: por que você não faz assim? Por que você não age assim? Por que você não pega isso? Né? Age de tal maneira. Não, pode deixar que do meu trabalho eu entendo, pode deixar que do meu negócio eu entendo, pode deixar que aqui dessa área eu entendo. E eu lembro de ouvir essa mulher falando que ela foi, né? E ela viu uma coisa, e ela ouviu um culto, e ela ouviu uma palavra, e ela falava, e o marido, até que o marido não aguentou e falou o seguinte: você não entende de nada. Você não passa de uma simples dona de casa. Do que você entende? Você não entende de nada. Eu sei, eu entendo, eu sou isso, eu sou aquilo, eu estudei, eu fiz tal coisa, eu tenho isso, aquilo outro. Ok. Mulher ficou chateada, né? Aquele menosprezo e tal, mas ela falou: quer saber? Estou investindo, estou falando, estou dizendo, e não entra, não pega, não absorve. Tá bom. O que eu estou dizendo para essa pessoa fazer, vou fazer eu. E a pessoa com que ela tinha, e era quase nada, porque não tinha entendimento da área, não tinha escolaridade, não tinha conhecimento de causa, começou a fazer naquela área do marido. Começou a investir, começou a fazer, começou a organizar, começou... Sabe, quando eu falo investir, não é investir dinheiro, é investir o que ela estava dizendo para o marido. É investir uma atitude, é investir um treinamento para o funcionário, é investir ali, tomar uma decisão e fazer algo, dar ali uma atenção para áreas que ele considera: não é isso que vai fazer a diferença. Não, isso não vai mudar nada.
Não, do que você entende? Você não tem conhecimento. Eu estou há tanto tempo já no mercado, eu conheço, eu estudei, eu sei. O que começou a acontecer? Primeiro, sabedoria. Porque a base da conversa, da palavra dela foi Deus. Foi culto. Ouvia na igreja, o pastor, é isso, tal, Deus vai te abençoar. Então começou ali, vamos ofertar isso aqui para Deus nos abençoar. Vamos fazer tal coisa para Deus operar. E depois a pessoa viu, eu já fiz a parte de Deus. Eu já fiz. Minha parte com Deus, minha parte na obra está em dia, mas agora eu vejo que eu tenho um campo para explorar. Eu vejo que eu tenho obras para fazer, eu vejo que eu tenho coisas para organizar. Quando foi falar para o marido fechado, cheio de si mesmo, soberbo, arrogante, você não entende nada, você não sabe de nada, você não tem relevância para me falar sobre isso. A esposa pegou e começou a fazer o que ela queria que o marido fizesse. O que aconteceu? Uma atitude hoje, uma atitude semana que vem, outra atitude mês que vem, e vai. Daqui a pouco está o marido dependendo de quem? Alguns diriam assim, o marido está dependendo de Deus. Não, o marido estava dependendo da mulher. E se você perguntar, essa mulher não se formou como marido. O marido era o entendedor. O marido era o experiente. O marido era o conhecedor da área, tarimbado, vivido, experiente na vida e na profissão. O influenciado e influenciador que estava no meio. Mas a mulher começou, eu podia fazer isso, vou lá e faço, o marido não quer fazer. Podia fazer isso, vou lá e faço, vou lá e converso isso, vou lá e coloco isso, vou lá e acrescento isso e tal. Quando eles passaram a ter uma grande mesmo empresa, não foi pelo resultado do marido, foi pelo resultado da esposa. E foi o resultado da sabedoria trabalhando com a inteligência. Quantas pessoas na igreja que não são chamadas de religiosas de forma injusta? Você não entendeu errado, eu disse não são chamadas de forma injusta. É chamado de forma justa, por quê? Porque é o tipo de pessoa igual a esse marido. Que quando chega a hora de colocar em prática a inteligência, que às vezes conhecimentos básicos não são colocados em prática. Não é isso que vai mudar a minha vida, não. Então faz primeiro. Não, eu sou melhor que o fulano. Não é porque o fulano fez que vai dar certo comigo. Faz o que você... A Bíblia diz assim, que tudo aquilo que vier à mão para você fazer, o que a Bíblia diz? Faça, e faça com quanto de força? Faça com toda a sua força. Não, mas por que muita gente não faz? Coisa simples. O que a gente tem ouvido esse ano? Obedeça ordens simples. Não, mas eu cheio de mim mesmo. Não, isso aqui eu já sei. Isso aqui eu já ouvi antes. Isso aqui eu já conheço. Não, eu sou melhor que isso. Isso aqui lá atrás eu já fiz. Não é isso que vai mudar minha vida. Obedeça ordens simples. Você está ouvindo? Para colocar a tua casa em ordem, coloca a tua casa em ordem. Esses dias alguém me perguntou, não, mas minha casa está em ordem e tal. O que quer dizer a casa em ordem? Eu falei, a casa em ordem, ordena, organiza. Não, mas será que está falando de coisas mesmo? Eu falei, está em ordem? A pessoa falou, não. Eu falei, então põe para ver o que vai acontecer. Acredite se quiser, esses dias uma pessoa organizou uma parte da vida, uma parte física. Ela parou o dia para fazer isso. No outro dia, ela teve resposta de coisas de anos, que você vai falar assim, o que tinha a ver? Não tinha nada a ver. Mas eu acredito que se ela não tivesse feito aquela organização, não teria tido a resposta também.
Você vai falar, por quê? Porque é uma ordem simples, que tem gente, infelizmente, não é pouca gente, a maioria às vezes não cumpre, porque acha que é uma coisa irrelevante. Eu conheço a história, e nada do que essa esposa falava para o marido era coisa difícil de fazer. Nada era daquelas coisas que parece que vai fazer uma mudança, sabe? Que vai fazer a diferença, que é algo que ninguém fez. Talvez até por isso o marido pensava, não, isso é coisa muito simples, não é isso que vai dar uma notoriedade, não é isso que vai fazer a diferença. Mas é. E essa mulher foi fazendo, foi insistindo, foi cumprindo com coisas simples, foi acrescentando, foi aumentando, foi investindo, foi colocando a sua experiência, o que ela era, o que ela tinha, o que ela sabia, e foi colocando. Quando ela viu o tamanho que ela estava, ela já tinha se tornado nas 3 maiores empresas que havia naquela região toda. E que dinheiro não tinha para aquilo, know-how, nome não tinha para aquilo. Vai falar, foi a bênção de Deus? Foi, mas quantos também recebem a bênção de Deus? Quantos? Tem gente que tem fé, às vezes, para fazer uma oferta, que é algo assim, é algo surreal. Mas não tem fé para obedecer no dia a dia com coisas simples, corriqueiras, com coisas comuns, como nós estamos aqui falando. O que hoje você está comunicando? Qual é o seu padrão hoje? Porque talvez você até diga, eu quero uma vida alta, eu quero uma vida poderosa, eu quero viver com os poderosos, eu quero ter uma família plena. Mas qual o padrão que você está comunicando? O que está saindo de você hoje? E eu repito, não o que você quer, lembra, mostrar, mas o que é de verdade, o que é que está saindo já, o que é que pode ser visto por qualquer pessoa da sua parte. Porque isso está tão enraizado em você, que é o que está saindo, e isso é o que atrai mais para a sua vida. É isso que atrai mais. Quando a gente vem aqui para 1 Samuel 16, versículo 17, está escrito assim, e Saul respondeu aos que o serviam, encontrem alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos oficiais respondeu, conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Se eu fosse Saul, eu diria o seguinte, esse cara é para vir tocar para mim ou para casar com a minha filha e para assumir o meu reinado? Isso era o que podia ser visto em Davi. Davi já estava ocupando a posição de comandante do exército de Israel? Mas a Bíblia diz que ele já era um guerreiro valente. Ele fazia parte da fanfarra real, da banda real, mas já tocava harpa, e tocava bem. Já era um líder que fazia discursos para centenas e milhares de soldados e de homens. Era ou não era? Mas a Bíblia diz que ele falava bem. E ele não estava ocupando o posto de rei. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com ele. Esse era o Davi antes de qualquer cargo, de qualquer posição de destaque. O que significa que hoje, agora, nesse momento,
o que mais tem na sua vida, o que mais está acontecendo, é para o que de verdade você está se preparando para viver. Então tem gente que ouviu isso aqui agora e já ficou triste. Por quê? Porque a pessoa percebeu, eu estou me preparando para viver mais do mesmo. Não saí do nível que eu estava, não me tornei melhor em nada que eu podia ter me tornado melhor, não treinei para que algo na minha vida mude. Tem um monte de coisas que a gente não precisa treinar para ser. Você precisa treinar para ser um derrotado? Hã? Você já viu, quando a gente entra no YouTube, até para assistir um culto, geralmente vai aparecer alguém ali, algum cara, um homem, né, que vai aparecer ali numa condição muito boa. Você nunca vai ver alguém dizendo assim, ó, tá aqui, ó, clica no link que aparece para você embaixo para você ser um derrotado. Eu vou te vender um curso para que você seja um derrotado, um fracassado. Tem isso ou não? Você não precisa fazer curso, você não precisa treinar para ser um fracassado em qualquer área da vida. Tem curso para ser pobre? Pobre financeiramente, eu falo. Tem? Não. Não tem curso para você ser doente, para você estar mal fisicamente. Só você se largar, se abandonar, se deixar, que você vai estar mal, você vai estar numa condição derrotada, fracassada. Ou seja, aquilo é um padrão, e aquele padrão vai se tornar na tua realidade. O Davi falava bem, lutava bem, tocava bem, Deus estava com ele. O que depois foi acontecendo? As coisas foram apenas se encaixando naquela vida para a qual ele se preparou. Se tornou o arpista do rei. Se tornou um líder que mudou centenas e milhares de homens. Aí alguém vai dizer assim, ah não, mas era dom dele. Quem falou que era dom dele? Onde está escrito que era dom dele? Hã? Está escrito que era dom de Davi isso aqui? A gente tem que parar de dar esse tipo de desculpa. Sabe, quando você vê alguém que talvez tenha algo que você não tem, você já taxar como se para você aquilo fosse inacessível. Tipo, o fulano não tem isso, é dom dele. É dom dele. Está igual ontem ainda, né? Uma situação que a minha filha viu e falou assim, né, para mim, papai, tal, aquela pessoa, né, tal, ela é assim, né, porque Deus já sabia que ela ia ser assim, né, quer dizer, a pessoa ficou num estado, fisicamente, né, um estado bem complicado. Deus já sabia de tudo, né, ela ainda usou exemplo, né, Deus sabia, né, papai, que você ia ficar sem cabelo, né, e Deus sabia que aquela pessoa ia ficar assim, né. Eu falei, não, filha, tem coisas que nós temos controle ao longo da vida e a gente vai decidindo. E tem coisas que a gente não tem controle e que acontecem. Então, uma coisa é o que acontece. Coisas acontecem fora. Outras coisas a gente decide fazer, permitir ou não. Então, por exemplo, a maneira como nós estamos. Igual a pessoa que ela vê era uma pessoa que já não andava mais de tamanho peso que a pessoa tinha. Para ela, que é uma criança, ela pensou, Deus fez aquela pessoa para ela crescer tanto a ponto dela não andar. Eu falei, não. Não foi Deus isso. Não aconteceu isso com essa pessoa. Ela teve momentos que ela podia ter evitado aquilo. Ela evitou? Não. Uma pessoa chegar num nível que ela não conseguia andar mais por conta do peso dela, isso é evitável? É ou não é? A gente às vezes está um pouco acima do peso, você já sente o joelho? É ou não é? Eu sei que eu estou acima do peso por 2 motivos, não é ninguém que precisa me falar. Minha cinta me conta que eu sempre, é o mesmo, como se diz, é o mesmo buraquinho da cinta. Quando eu aperto e começa a me dar aqueles gases, aquela dor na barriga,
o problema não está na cinta. Não é a cinta que mudou. Entendeu? Ah, ô cinta. Oh. Não. E o joelho. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar e dizer, é o tênis, é a cinta. Não, peraí, eu comi demais, eu estou comendo demais, o desconforto. Então, peraí, o que eu faço? Eu recuo. O que é isso, gente? Isso é inteligência. Então, se eu percebo, aquele dia que o joelho você começa a subir a escada, dói mais o joelho, você vai, senta, dói, tudo aperta, tal. Peraí. Não é que a comida, é porque, aí tem gente que vai contar, cada um vai contar uma historinha para si. Porque a genética, porque isso, porque aquilo outro. Não, controla. Muda, diminui. Opa, estou comendo demais, vou comer menos. Vou tirar uma refeição, vou tirar açúcar, farinha, vou tirar doce, vou tirar gordura, vou tirar alguma coisa. Eu não sei, todo mundo sabe fazer as coisas básicas. Minha família, você ouve uma história de um filho. Eu já contei aqui a história. O dia que eu vi minha filha correndo para abraçar o Jonatas, e abraçou o Jonatas, eu fiquei olhando aquela imagem. Nada contra o Jonatas. Já falei já. Eu falo do Jonatas porque foi o Jonatas a pessoa, o Jonatas da bateria. Que ela abraçou aquela coisa que parecia que estava abraçando o pai. E eu olhei aquilo eu achei estranho e falei, nossa. E aquilo mexeu comigo na hora. Eu falei, mas por quê? Aí eu falei, opa, está faltando eu. Então, não precisei esperar ela chegar a ficar com 20 anos e sair abraçando um homem de 20 também, na época, e abraçando qualquer um e tendo qualquer tipo de atitude, para eu fazer assim, onde eu errei, meu Deus? O que eu fiz já? Não. Tem coisa que está na cara, está na minha cara, está na sua cara, que você olha e vê. Aqui, é a cinta, é o joelho, é um filho, é o teu casamento. Você olha às vezes para o teu cônjuge, você não vê mais um olhar de admiração. Gente, está provado aqui, eu tenho até palavra disso. Pessoas não se apaixonam e não gostam de pessoas, mas gostam de padrões. E quando eu falo padrão, não estou falando padrão de beleza, tira essa ideia da tua cabeça, estou falando do padrão que você tem, ou o padrão que alguém tem. Davi tinha um bom padrão? Depois, ele teve uma boa vida? Se eu quero ter uma boa vida, então eu vou ter um bom padrão agora. Por quê? Porque o meu padrão vai estar comunicando o que está acontecendo dentro de mim. Quando a gente vem aqui para Gênesis, deixa eu ver se tem Gênesis, eu não lembro se tinha Gênesis aqui. Não era nem essa passagem, não está aqui para ler, mas eu vou falar dela, que é de José. Não tem essa passagem aqui. Mas, aqui tem de Gênesis, aqui é do Abraão. Então, aqui eu quero falar do José. Quando a gente lembra do José do Egito, por que aquela mulher, a mulher do Potifar, ela dia e noite, ela desejava se deitar com José? Só para você entender, as pesquisas da neurociência apontam que uma pessoa que ela já teve uma vez, pelo menos sequer, na cabeça dela, um pensamento, vamos dizer que o José, solteiro, no auge da sua idade, tivesse pensado em algum momento em se deitar com a mulher de Potifar. A ciência afirma, sem sombra de dúvida, que se o José, em algum momento da vida dele, ele tivesse tido o desejo de se deitar com a mulher de Potifar, quando a mulher de Potifar o agarrou, o que ele teria feito? Ele teria cedido. Naquele momento ele teria
vamos dizer, ele teria apenas aceitado. O que a Bíblia diz que aconteceu? Quando ela pegou e agarrou ele, o que aconteceu? Ele fugiu dela e ficou nas mãos dela a túnica, né? Assim, embora... Volta no anterior. O anterior colocou o antes. Assim, embora ela insistisse com José dia após dia, ele se recusava a deitar-se com ela e evitava ficar perto dela. Um dia, ele entrou na casa para fazer suas tarefas e nenhum dos empregados ali se encontrava. Ela o agarrou pelo manto e voltou a convidá-lo. Vamos, deite-se comigo. Mas ele fugiu da casa, deixando o manto na mão dela. Só para você entender o que eu quero dizer. O José nunca quis se deitar com aquela mulher. Nunca. Você vai falar nunca quando? Nunca de nunca. Porque se ele tivesse a mínima intenção de se deitar com ela, quando aconteceu isso aqui, ele teria cedido. Agora vamos entender por que a mulher do Potifar queria deitar com José. Aquela mulher era casada com um dos homens mais poderosos do Egito e da terra. Porque o Egito, na época, correspondia ao que é os Estados Unidos hoje. Uma potência mundial. Então, aquela mulher, imagina o quanto que aquela mulher era empoderada. Veja que quando tudo foi para as mãos de José, a única coisa que o José não tinha poder era sobre aquela mulher. E era da cultura dos egípcios, né? Uma cultura que não era monogâmica. Você não vê um relato daquela mulher desejar outra pessoa que não o José. Por que ela desejava o José? Era bonito, mas mais do que isso. José era um homem que tudo que estava nas mãos dele, ele era... O que ele era? Ele era excelente. Ele era bom administrador, ele era leal, ele era fiel, ele era temente, ele era prudente, ele era sensato. Então, às vezes você pensa assim, não, mas eu não tenho beleza, não, mas eu não tenho isso. Não. Você não tem porque você não se preparou para ter. Você não tem porque você não treinou para ter. Você não tem porque você não investiu nisso. Porque o que você passar a investir, você vai ter. Com inteligência. No que você colocar o teu foco, você vai passar a ter. Se você colocar na tua cabeça que você vai se sentar com os reis, hoje ainda a bispa falou uma frase cedo, eu falei, isso eu tomo posse disso. Eu não sei quando, onde, de que maneira, mas ainda vou me sentar com gente que eu não imaginei sentar. Isso tirando com Jesus, né? Que a mesa que eu quero sentar, a mesa de todas, é o banquete dos céus. Essa eu não abro mão. Mas eu não sou uma pessoa que pensa algumas coisas dessa terra, mas falei, se for para representar a obra e o reino, eis-me aqui. Por que não? Tem tanto ímpio. Eu lembro uma vez que a bispa fez um culto, e nem ela, mas eu já atendi. Eu lembro que no interior ainda, eu imagino como é que tem gente assim em São Paulo. Eu atendi uma vez no interior uma prostituta. Presta atenção, tá, gente? Eu atendi a prostituta, não foi a prostituta que me atendeu, tá? Prestou atenção, né? Ó. Eu atendi uma prostituta, estou falando espiritualmente, dentro da igreja, que falava 2 idiomas fluentemente. Inglês e espanhol, assim que era, inclusive, dava aula de um desses 2 idiomas. Eu nem sabia, na verdade, que ela era prostituta, estava atendendo ela já há um tempo, até que ela falou, num dos atendimentos, falou assim, então, uma coisa que está me incomodando, tal, é que eu faço programa, eu falei, não acredito, tal, mas tem isso, tal, não, mas o que eu ganho num programa, demora às vezes 2 meses para ganhar. Quer dizer, tem gente que
se prepara para cada coisa. A pessoa, sabe, ela coloca a cabeça, o tempo, o corpo, a saúde dela dentro de um propósito. Ela fala, eu vou me tornar tal coisa, e ela vai lá e se torna. Ela lê, ela estuda, ela se prepara, ela muda hábitos. Então, por que a gente não pode pegar essa palavra, isso é palavra de Deus, e se tornar a pessoa que nós podemos nos tornar? Em cada área da vida. De não sermos mais, sabe, aquelas pessoas conformadas. Não, é assim mesmo. Tira essa frase da sua vida, da sua boca, da sua mente. Quando você vê algo que para você é muito difícil, talvez você já repete isso como um mantra. Não é assim mesmo. Não é assim mesmo. O que você está querendo dizer? Muitas vezes você está querendo dizer, para ele é assim, para mim é assim. Para ele dá, para mim não dá. Para ele é fácil, para mim é difícil. É assim mesmo, não está quebrado, isso em nome de Jesus. Eu quero ser como um Davi. Eu vou tocar bem, eu vou estar bem fisicamente. Beleza, importa, gente? Importa. Então não haja como se não importasse. Porque às vezes você até fala, não importa, não importa. Você nunca quer estar do lado dos mais feios. Eu não falo do lado, eu não falo ao lado. Eu falo, você não quer estar do lado de quem é mais feio. É ou não é verdade? Você vai dizer, eu nasci assim. Não, você não nasceu assim. Tem muita coisa que dá para melhorar. Você pode se cuidar. Você pode se cuidar de forma diferente. Você pode se preparar de forma diferente. Hoje ainda eu disse assim para uma pessoa, agora há pouco eu disse para uma pessoa, eu falei, tem gente que quando ouviu isso da bispa hoje, caiu uma ficha. A bispa falou assim, você tem que ser uma pessoa que ninguém deve se preocupar e cuidar mais da sua aparência do que você. Você não pode ser a pessoa que, por exemplo, se apresenta diante de alguém. Quem que é alguém, gente? Quem que é alguém? O que é alguém? Acorda, gente. O que é alguém? O que é alguém? Uma pessoa. Qualquer pessoa. Você não pode aceitar se apresentar diante de alguém de qualquer jeito. Porque quantas pessoas, nessa ideia de não ligo, não, isso não importa. Tem gente que já perdeu namorada, namorado, por causa de higiene, cabelo sujo, rosto sujo, olho sujo, nariz sujo, boca suja, mau hálito, a pessoa está cheirando. Você nunca ouviu falar de ninguém que largou de uma pessoa porque a pessoa não tinha higiene? Se você nunca ouviu falar, eu já ouvi dezenas. Imagina que eu sou uma pessoa que as pessoas às vezes confessam segredos. Eu não sei quantas vezes que eu já ouvi, principalmente de moças, dizendo assim, o rapaz ele é muito bonzinho, mas eu não aguentava ficar do lado dele. O que acontecia? Não sei se ele não tomava banho, não sei se ele escovava os dentes, não sei, entendeu, se ele aprendeu, mas por que você não falou para ele, não tive coragem? Por que você não tive coragem, não dava, não, sabe, começou a ficar muito, não dá para mim. Você já pensou, o cara gostar da moça, orar pela moça, não sei quanto tempo, colocar na campanha, fazer jejum, fazer uma oferta para Deus daquelas. Eu conheci uma pessoa que vendeu uma moto, eu conheço, ninguém me contou a história.
uma dessas histórias. O cara vendeu a moto para fazer uma oferta para Deus, conseguiu namorar a moça. Perdeu por conta de mau hábito, por hábito de higiene. Eu, infelizmente, conheci esse caso. O cara esperar anos. E está ali orando e buscando, e aquela moça ser a vida dele. E quando a moça deu uma chance para ele, ficou 3 meses com ele e não aguentou. Ah, e depois não voltou? Não. A vida seguiu. Gente, que aparência. Quantas pessoas que perdeu o emprego por conta de aparência. Dependendo do que você trabalha, você tem que saber que aquilo é parte do teu trabalho. Uma boa aparência. Ah, isso não importa. Importa. Você quer saber quando importa? Quando você está sendo contrastado com o oposto que você podia ser e não é. Quando alguém que faz o que você não fez está perto de você. Aquela pessoa, a gente vê. Cada um de nós sabe quando a gente está perto de alguém que a gente sabe, eu podia estar desse jeito. Eu podia estar cuidando assim da minha saúde, eu podia estar fazendo isso comigo, eu podia estar cuidando das minhas coisas desse jeito. Minha casa podia ser assim, meu trabalho podia ser assim, minha mesa podia ser assim, minha ferramenta podia ser assim. Por que não é? Ah, ó o capeta falando, ó. Ah, é assim mesmo, não é assim mesmo. É a falta da inteligência para fazer o que é bom, para fazer o que é certo. Para, em vez de ficar perdendo tempo com cada coisa que hoje tem diante de nós, quanto tempo você perde com o celular? Gente, celular vai ser um tema sempre de pregação, daqui para frente. Porque tem gente que hoje já podia estar com a leitura da Bíblia em dia, podia estar já dominando o assunto do qual ganha o seu pão, podia ter mais tempo em casa, com a família, as coisas organizadas. Por que não está melhor em nenhuma dessas áreas da vida? Pelo tempo que passa olhando para uma tela. Os vendedores de óculos agradecem. Os fisioterapeutas agradecem. Entendeu? Tem esse público na igreja, inclusive, eles estão gratos por esse povo. Continua assim. Daqui a pouco é mais uma massagem, mais um pilates, mais uma sessão. Daqui a pouco é mais um óculos, é mais um grau. Vai. Enquanto isso, aquela área da sua vida está abandonada. Talvez você é aquele profissional que hoje, para sobreviver no mercado, você tem que cobrar menos. E aí você fala que o outro está em tal ponto, que o outro tem isso, que o outro está em tal lugar. Não, é que você parou no tempo, você não estudou, você não se especializou, você não foi inteligente. Não, mas eu sou fiel a Deus, eu sou dizimista. Você é sábio. Mas só sábio vence. Sábio inteligente vence, estabelece vitórias e continua crescendo. Você está entendendo a diferença? Quantas pessoas que hoje, agora, nessa época da vida, olham para trás e pensam, eu até já venci. Eu fiz tal coisa. Eu conquistei isso. Olha, eu consegui ficar com tal pessoa. Mas hoje eu não tenho admiração dela. Hoje meu casamento não é o que ele já foi. Eu não tenho o respeito dos meus filhos como eu gostaria de ter. Eu não sou o profissional que eu gostaria de ser. Não tenho minha agenda como eu gostaria de ter. Não cobro o preço que eu gostaria de cobrar. A pergunta é, por quê? É o diabo? É o diabo, é o Satanás que está causando isso? Se a gente expulsar daqui a pouco, resolve? Não. É a falta da inteligência. Ou seja, se hoje eu espremer você, o que sair de você hoje, como aconteceu com Davi,
vai mostrar agora o que você vai viver daqui a um tempo. Que quer dizer que é como você está se preparando para a vida que você quer. Se com excelência, se com qualidade, se com bênção, se com sensatez, ou de forma relaxada, imprudente, insensata, sem inteligência, de forma tola, estúpida, como a gente vê. A gente precisa estar com a nossa vida espiritual em dia, orar sobre todas as coisas, orar. Você ora a Deus para Deus te livrar daquilo que não é para você. Aqui em Lucas, Mateus 6, está escrito assim na oração do Pai Nosso: e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus 26, 41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é. Você ora por isso? Você ora por isso? A partir de hoje, cada pessoa que está ouvindo essa mensagem vai orar por isso. Senhor, não me deixa ficar tempo, não me deixa parar, não me deixa ficar preso naquilo que não é para mim. Porque isso é tentação. É ou não é tentação? Por exemplo, que eu acabei de falar do celular. Eu já falei aqui, eu sou bem claro com isso. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho rede social, porque caso eu precise postar alguma coisa para a obra, eu vou postar. Mas se você pegar agora o meu celular, agora, nesse momento, você não vai ver Facebook, não tem lá. Você não vai ver Instagram, não tem lá. E eu tenho YouTube por conta dos cultos, que é por onde, quando eu quero ver uma mensagem da bispa, que eu não vejo outra, é lá que eu vou ver. Então, o Instagram, não tenho instalado. Tem conta, está lá. Se precisar postar alguma coisa, se a igreja falar, vamos fazer uma campanha e divulgar tal coisa, vai estar lá, para isso. Mas para eu usar, para eu ficar vendo a vida dos outros, Facebook, não vejo. E não é pecado, não estou dizendo que você não deve ver. Mas espera aí. Para algumas pessoas, é uma tentação. Que está te tirando de algo que é bom para você. Então, se você deveria estar no que é bom e não está, então você está no quê? Está numa tentação. Então, começa agora aqui um entendimento disso, que tem coisa que você está ouvindo aqui agora, e entendendo agora que você tem que fazer, Senhor, me livra da tentação. Eu vou desinstalar isso aqui agora, eu vou parar de ir para tal lugar, eu vou parar de comer tal coisa que eu não estou agradado, eu não estou satisfeito com a minha aparência, com a minha saúde. Mas não adianta eu ficar reclamando, não adianta eu dizer que eu quero, que eu vou chegar lá, que a minha vida vai para tal lugar. Mas hoje o que está saindo de mim é o despreparo. Então me livra da tentação, me fortalece agora, para que eu dê um passo na direção certa. Para que eu faça o que é bom, para que agora mesmo, já dentro deste culto, eu saia dessa tentação. Quantas tentações? O que é tentação para você? É só desse tipo de José? Não. Cada um de nós tem que saber o que é tentação para nós. Eu sempre dou o mesmo exemplo. Eu cresci tendo na minha casa um exemplo de uma pessoa que bebia. Então, para mim, se você pensar, fala uma coisa que você tem asco, bebida alcoólica. Eu tenho asco de bebida alcoólica. Se você perguntar para mim, fala uma coisa que você odeia, eu odeio bebida alcoólica. Odeio que assim, se eu fosse governante, o povo fala do imposto do pecado tal, eu faria um imposto para a bebida alcoólica que assim,
a pessoa para beber ia ter que vender o carro. Entendeu? Que para mim é a pior droga que existe. Eu odeio bebida alcoólica. Não gosto de nenhuma forma, de nenhuma maneira. Não gosto. Então essa é a minha opinião. Eu não gosto. Então eu sempre uso o mesmo exemplo. Se eu dormisse, não um dia, uma semana, num cofre de bebida. Uma semana. As melhores bebidas que existem, que eu nem sei o que é. As que custam mais caro, tem gente que paga não sei quanto para tomar. Se alguém me disse, não ia faltar 1 ml depois de uma semana. Não me tenta. Está entendendo? Não me tenta. Não é uma coisa que é tentação para mim, não vai me tentar, não vai me atrair de forma nenhuma. Mas tem coisas que eu sei que é uma tentação para mim. Que então eu não vou me colocar na condição de ser tentado. Porque a Bíblia manda eu orar para fazer o quê? O que a gente acabou de ler agora, gente? Vigiem e orem para que não caiam em... E não nos deixe cair em... Não é só resistir, mas é nem cair na tentação. Quantos aqui que já ouviram coisas que na hora teve um entendimento, opa, isso aqui para mim é uma tentação. O que eu faço? Eu vou vigiar então a partir de agora. Para nisso que eu sei que é uma tentação para mim, eu não vou ser tentado mais. No que depender de mim, eu não me coloco mais nessa situação. Você precisa orar por isso. Se a tua inclinação é mulher, para de se colocar nessa condição com mulher. Se a tua inclinação é homem, pare de se colocar nessa condição com homem. Se a tua inclinação é o dinheiro, pare de se colocar numa condição que o dinheiro para você está acessível, fácil, de uma maneira que você pode fazer de novo o que você já fez, que é um erro para você. A mentira é uma inclinação, é uma tentação para mim. Então, tudo aquilo que tem assim proximidade com mentira, tão logo eu percebo, então assim, eu estou chegando, opa, isso aqui tem uma linha tênue assim, isso aqui poder ser homem, opa, isso aqui para mim é perigo. Isso me tenta. Por quê? Porque foi uma área que dominou uma vida, para mim me dominou. Então eu não vou me colocar nisso, não vou ficar perto, não vou flertar com essa situação. Porque você pode cair? Claro que eu posso. Eu não tenho uma imagem elevada de mim. Não, eu nunca mais vou mentir. Não quero, odeio a mentira hoje também, mas eu não vou colocar como se eu fosse maior do que o pecado. Maior do que o pecado é Deus. E em Deus, então, eu vou tomar a atitude certa. Qual que é a atitude certa que a gente aprendeu aqui? Vigiar. Está entendendo? Desse piso para lá eu posso mentir. O que eu faço? Eu venho para cá? Isso é vigiar? Eu estou aqui. Eu vejo que desse piso para lá eu posso mentir. O que eu faço? Isso aqui é vigiar. Você está entendendo? Não, mas agora eu sou lavado e remido no sangue de Jesus. Se eu sou, eu não preciso de ir lá. Aqui eu já ajo. Eu faço o que é certo daqui. Eu alimento o Espírito Santo. Eu fortaleço na minha vida a mentalidade do Espírito e não a mentalidade da carne. A mentalidade da carne, ela me passa uma mensagem mentirosa que diz que eu tenho controle. Eu não tenho controle. O controle que eu tenho é obedecer. Aí vem a sabedoria. O controle que eu tenho é temer a Deus. Está entendendo? Aí eu obedeço a Deus, Deus me fortalece. E depois de eu ser fortalecido, com inteligência eu administro. Ou seja, a sabedoria te dá, a inteligência te ajuda a administrar. É o exemplo que eu dei do 1 milhão. Deus pode me dar 1 milhão, mas se eu gastar 1 milhão eu vou ficar sem nada. Deus pode me dar algo grandioso, mas se eu torrar aquilo eu vou ficar sem nada. E nós precisamos receber a palavra também para a inteligência e não só para a sabedoria.
Para coisas espirituais nós precisamos orar, mas para coisas humanas nós também precisamos orar, vigiar e agir da maneira certa, porque essa é a inteligência que estabelece as coisas que Deus nos dá. Que padrão que você tem comunicado? Quando nós vamos aqui para Samuel falar de Abigail, 1 Samuel 25, 2. Certo homem de Maom, que tinha seus bens na cidade de Carmelo, era muito rico. Possuía 1000 cabras e 3000 ovelhas, as quais estavam sendo tosqueadas em Carmelo. Seu nome era Nabal, e o nome de sua mulher era Abigail. Mulher inteligente e bonita. Mas seu marido, descendente de Calebe, era rude e mau. Davi, no versículo 32, Davi disse a Abigail: bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, que hoje a enviou ao meu encontro. Seja você abençoada pelo seu bom senso e por evitar que eu hoje derrame sangue e me vingue com minhas próprias mãos. De outro modo, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, que evitou que eu fizesse mal a você, que se você não tivesse vindo depressa encontrar-me, nenhum só do sexo masculino pertencente a Nabal teria sido deixado vivo ao romper do dia. Então Davi aceitou o que Abigail lhe tinha trazido e disse: vá para sua casa em paz. Ouvi o que você disse e atenderei ao seu pedido. Versículo 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre a sua própria cabeça. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Abigail era casada com um tolo. O significado do nome de Nabal, que era o marido da Abigail, é idiota, tolo, estúpido. Mas a Abigail não era uma tola, não era uma idiota e não era uma estúpida. E o padrão que estava dentro dela e que ela comunicava era o padrão de uma rainha. Abigail era uma rainha? Não. Mas ela já falava, ela já agia, ela já pensava, ela já se comportava como uma. Porque era o que estava dentro dela. Por que estava dentro dela? Porque ela treinou com cada oportunidade que ela teve na vida para isso. Certa vez estavam tosqueando as ovelhas do Nabal, um homem que tinha bens, patrimônio. Veja, o Nabal não era um homem que comunicava um padrão elevado. O que ele comunicava? Desprezo, estupidez, falta de empatia. Porque numa situação, Davi com o exército dele protegeu, guardou dos homens e dos rebanhos de Nabal. Fez aquilo porque Davi era bom. Passou um tempo, Davi foi lá para que Nabal lhe retribuísse favor. E o que o Nabal fez? Menosprezou Davi, porque Davi não era rei ainda. Davi não era um homem que era considerado um governante. E o Nabal era um homem de posses. Quem é Davi? Quem é esse homem? Não tem nada com ele. Só que o Davi tinha poder, força, tinha capacidade ali para excluir com o Nabal, e como ele mesmo disse: não vale nada? Então vamos matar os homens
de Nabal, que ele vai ver o quanto que os homens de Davi são valorosos. Já que então nós não valemos nada, vamos excluir todos os homens de Nabal, para ficar só o Nabal e ele ver o quanto que nós somos valorosos. Por quê? Porque ele menosprezou Davi e o seu exército. Um funcionário do Nabal ouviu a promessa que o Davi fez de matar todos os homens de Nabal. E correu e falou para quem? Para Abigail. Por que falou para Abigail? Porque o padrão que ela comunicava, o que é comunicar? Externar, expor, era um padrão sensato. Era o padrão de uma pessoa que tem empatia. O padrão de uma pessoa sábia que teme a Deus. O padrão de uma pessoa inteligente que sabe as coisas que tem e faz elas valerem a pena. Veja, não foram falar para Nabal, que Davi disse. Foram falar para a mulher do Nabal, que era a Abigail. Por isso, deixa eu dizer uma coisa para você. Você homem, você mulher, que é casado, e talvez você diga assim, não pela fé, mas eu sou mal casado. Eu sou casado com aquela pedra de moinho que a Bíblia diz, né? Que é aquela que a gente amarra uma corda e joga e cai junto com ela no mar. Que é um peso na minha vida essa pessoa. Tudo é possível ao que crê em Deus. Porque se tem uma pessoa que, tirando a parte financeira, Nabal tinha dinheiro, mas ele era tão miserável, tão pobre, que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Está entendendo? Você já ouviu falar isso? Que tem gente que é tão pobre, tão miserável, que a única coisa que tem é dinheiro? Quem que vem à mente? Nabal. Nabal era tão miserável que a única coisa que ele tinha era dinheiro. E claro que o dinheiro pode comprar ovelhas, né, terras, enfim. Quando falaram para Abigail, ela mostrou que pela fé tudo é possível que crê. E que uma pessoa que é inteligente, entenda, não é quem nasceu inteligente, não é quem é culto, não é quem é letrado, mas é quem decide ser inteligente com o que lhes vem à mão. Faz a diferença. Porque aquela mulher, se ela não tivesse sabedoria, quer dizer, se ela não temesse a Deus, qual teria sido a atitude dela? Aqui a gente vê sabedoria e inteligência. Se essa mulher não temesse a Deus, se ela não tivesse sabedoria, qual teria sido a atitude dela? Davi quer matar os homens? O que eu posso fazer, né? Ai, o que eu posso fazer, né? Ai, pobre de mim que vou me tornar uma viúva desse homem tão mal, né? Tá vendo? Mas alguém viu o peso que eu carrego, alguém viu, né? Ó, enfim, esse traste. Se ela não tivesse movido nenhuma palha, Davi não teria matado? Teria ou não teria? Ó, a sabedoria. Quem é sábio primeiro teme não teme problema, não teme o pior, não teme o futuro ficar mais pesado. Você acha que a vida daquela mulher com aquele homem era uma vida fácil? Você acha que era? Você acha que era uma vida agradável? Era ou não era? Ela não tinha ali uma oportunidade de simplesmente ficar parada, quieta, não fazer nada e resolver o problema dela, o problema do casamento dela? Podia ou não podia? Mas aquela não era a atitude de uma pessoa sábia. Aquela seria a atitude de uma pessoa incrédula. O que ela fez? Irei até Davi. E ela foi. Por temor. Meu Senhor, eu sei que o Senhor vai ser rei, o Senhor vai sentar ainda naquele trono. E o Senhor vai ser um homem tão grande, o Senhor não precisa ter essa mancha.
de ter derramado sangue desnecessariamente. Nabal, o nome dele já diz que ele é tolo, mas o senhor não precisa ser como ele. Vamos fazer o seguinte, a culpa é minha, ela disse. A culpa é minha, eu assumo a culpa do meu marido, do erro dele. E o que ele não fez pelo Senhor, eu vim fazer. Vim trazer comida, vim trazer suprimento e vim trazer numa quantidade ainda maior para restituir e para recompensar tudo que vocês fizeram, inclusive a vergonha que vocês sofreram dele. O Davi ouviu ela, pensou no que ela falou, considerou e atendeu o pedido dela. E o Davi passou a olhar para aquela mulher com tal admiração, que aconteceu que aquela mulher voltou para casa, falou o que tinha acontecido, o marido teve um ataque, dias depois ele morreu. Ou seja, nem Davi, nem Abigail, por omissão, precisou colocar a mão, Deus agiu naquilo, Deus tratou aquilo. Aquela mulher ficou livre. E quando Davi ouviu falar que aquela mulher estava livre, o que ele fez? Venha ser a minha esposa. O que Abigail se tornou, gente? Rainha. Mas antes ela já estava comunicando o padrão de uma rainha. Não tem como, o culto todo hoje está nos levando a uma só mensagem. O que você está fazendo, o que você está comunicando agora é o que você vai ser daqui a pouco. Se você não está comunicando um padrão de vida, um padrão interno, um padrão mental excelente, então se levanta, tira o teu pé do chão e começa hoje a se tornar essa pessoa excelente. A se preocupar, a se ocupar e a treinar coisas que você até dizia da boca para fora que não importavam, mas você sabe que importa. Como eu disse, desde a aparência, coisas que tem nas suas mãos que hoje estão abandonadas, relaxadas, sua imagem, seus resultados, não a maneira como as pessoas taxam você, mas a maneira como você está sendo visto porque é de verdade. Ah, falam isso de mim, o que falam não importa, importa o que é verdade e falam. Porque o Nabal não viu ninguém no Davi. Mas quem era Nabal? Abigail via já em Davi o rei. O oficial do Saul via em Davi já um homem, o homem mais preparado que tinha em Israel ali para servir o rei. E não foi o que aconteceu depois? A Abigail comunicou um padrão elevado. A mulher de um tolo, mas que comunicou o padrão de uma rainha e depois se tornou rainha. Não tem nada que hoje é inacessível para você, desde que haja aqui dentro uma decisão. Eu vou me tornar nisso. Eu vou ser o melhor nessa área. Eu vou ser a pessoa excelente que eu ainda não fui. Eu vou vigiar agora, eu não vou mais entrar, não vou mais cair em tentação. Não é cair em tentação, é nem entrar em tentação. Porque tem coisa que o diabo até vem, mas tem coisa que sou eu que vou. Então eu já posso orar, eu posso gastar meu tempo com Deus agora, pedindo para Ele me livrar. Tirando da minha vida aquilo que está me roubando. Aquilo que mostra um padrão baixo de excelência. Um padrão baixo de inteligência da minha parte. Coisas que eu cresci ouvindo dos meus pais e de repente se tornou um hábito meu também dizer que não é importante, que eu não quero, que eu não ligo para isso. Mas todas as vezes que eu sou confrontado com aquilo que me contrasta, eu ligo, eu fico chateado, eu fico triste. Então eu não vou mais viver como se aquilo fosse uma mentira, é uma verdade. Vou trabalhar para mudar. Vou dar a Deus em primeiro lugar,
vou ter sabedoria, mas também com os recursos que eu tenho, com a vida que eu tenho, com o tempo que eu tenho, com a palavra que Deus está me dando, eu vou trabalhar para que com inteligência eu estabeleça coisas na minha vida. E assim, eu não só comunique um padrão elevado, como a minha vida seja elevada, como foi a vida de Davi, como foi a vida de José, como foi a vida de Abigail. Amém? Coloque-se em pé, por gentileza. Com os seus olhos fechados e as mãos no seu coração, responda para você a pergunta: que padrão você tem comunicado? Que padrão emocional, que padrão mental, que padrão físico? E essa palavra não é para você ter ouvido e ver coisas que na sua vida estão aquém e ficar triste, não. Pelo contrário, é para você ter percebido coisas que você pode melhorá-las a partir de agora. E não mais desprezar as oportunidades que está recebendo, como essa, de ver algo. Eu via, mas não tratava, não lidava com isso. É como se algumas coisas fossem mudar sozinhas e não mudam sozinhas. Não se tornam diferentes automaticamente. Somos nós que primeiro temos uma atitude sábia em Deus, que primeiro tomamos uma decisão de obediência, primeiro uma decisão de fé, mas que também não nos limitamos apenas na fé, mas seguimos e continuamos com obras, com decisões que sustentam, que dão manutenção, com decisões que sustentam aquilo que Deus tem para nós. Nós vemos a Bíblia nos mostrando reis, como Saul, por exemplo, que Deus até deu, mas que não permaneceram, porque não foram inteligentes. Quantas pessoas na igreja já foram abençoadas em coisas? Quantos casamentos que já foram restaurados e depois foram dizimados de novo, separados de novo? Porque Deus vai lá, toca o coração, quebranta, faz a pessoa voltar atrás uma decisão, mas a pessoa continua com as mesmas atitudes, mesmas obras, mesmo comportamento, e sem inteligência ela joga fora a bênção. Quantas pessoas foram curadas? A pessoa teve a sabedoria para entrar num propósito espiritual com Deus, entrar num jejum, se separar daquilo que estava contaminando a vida espiritual dela, para Deus poder purificar a alma e o corpo, e ela é curada. E quantas depois voltam a serem acometidas da mesma enfermidade? Por quê? Por indisciplina, por agirem de uma maneira que não contribui com Deus em nada. Tem um corpo nessa terra, tem pessoas que convivem com você. Dinheiro não aguenta desaforo. Parede, chão, se você não der manutenção, se não pintar, se não limpar, se não manter, vai sujar, vai desgastar, vai deteriorar, vai mofar. Você dá a Deus o que é de Deus, mas dá às pessoas e às coisas o que são para elas. Ore ao Senhor agora. Se você está em tentação, saia da tentação.
Se já na palavra você percebeu coisas que são tentações que você vem caindo, ore como nós ouvimos aqui no Pai Nosso. Senhor, me livre de toda tentação. Não me deixa cair em tentação, Senhor. Eu fico nesse lugar, e não é para mim esse lugar. Eu falo dessa forma, e essas palavras elas não me ajudam em nada. Eu aceito, meu Deus, tal comportamento, esse comportamento não é mais para mim. Não é digno, eu não quero, eu não aceito, eu rejeito agora e eu oro ao Senhor, para que o Senhor me fortaleça nesta tarde. Para que isso não tenha poder sobre a minha vida. Para que isso não traga sobre mim. Não traga mais esse peso. Porque tem situações que a gente até fala, isso é pesado, isso é ruim, eu não aguento mais, mas fica mantendo na vida, então tira, se livra. É como o Senhor falou ainda para Esaú. Quando você não aguentar mais, você vai tirar do pescoço o jugo. Tira esse jugo do teu pescoço agora. Senhor meu Deus Todo-Poderoso, meu Pai, eu te agradeço por essa palavra, pela clareza como o Senhor traz ela para cada um de nós. Eu oro, meu Deus, para que aqui cada um de nós sejamos tocados pelo Teu Espírito Santo, para que a sabedoria, primeiro, meu Deus, se estabeleça na nossa vida. Porque sem sabedoria, nós nem somos abençoados. Sem sabedoria, Senhor, nós nem somos alcançados. Então eu oro para que cada um aqui seja tocado pela palavra do Senhor. E que cada um que não via, meu Deus, o quanto o Senhor é poderoso, o quanto o Senhor pode fazer, o quanto o Senhor pode, meu Pai, mudar, o quanto o Senhor age, o quanto, meu Pai, como o Senhor agiu na vida de Davi, de Abigail, o Senhor age. O Senhor tem poder para mudar situações de anos, de uma vida. Se nós crermos, se nós obedecermos, se nós, meu Pai, nos voltarmos para o Senhor, segundo a Tua palavra nos orienta. E eu oro para que pessoas se voltem para o Senhor aqui nessa tarde, que se voltem, meu Pai, para a Tua presença, que orem, meu Pai, para serem fortalecidos, que passem a vigiar, para não mais caírem, meu Deus, em nenhuma tentação. Eu oro, meu Deus, para que o Senhor nos fortaleça, e que com essa sabedoria que vem do Senhor, essa sabedoria que vem do alto, que tenhamos, meu Deus, esse poder espiritual, para resistir ao mal, para resistir, para não mais, meu Deus, cair, nem escorregar sequer nas tentações. E eu peço também, meu Deus, que o discernimento de cada um seja trabalhado agora, para que haja inteligência, que na parte da saúde, que na parte física, que na aparência, que nas finanças, que na família, que no casamento, que no trabalho, que na área profissional, meu Deus, que em cada parte que é cabível a nós, que tenhamos, meu Deus, uma atitude inteligente, uma atitude, meu Deus, sensata, uma atitude, meu Deus, que tenha a iluminação. Que a Tua palavra ilumine agora as áreas da nossa vida que estão escuras. E que até, meu Pai, por um tempo pareciam aceitáveis, porque não havia muita luz, mas agora que nós vemos, estamos percebendo que não são aceitáveis, que incomodam, que podemos, meu Deus, fazer mais, entregar mais, que podemos, meu Pai, nos preparar melhor, que podemos ter outra atitude, que podemos agir de outra forma, reagir de outra forma, e assim, meu Deus, vamos não apenas conquistar, mas também, meu Pai, estabeleceremos
manteremos, meu Deus, as bênçãos que o Senhor tem dado nas nossas mãos. E eu oro, meu Pai, abençoando a vida dessa pessoa. Abençoa essa pessoa agora, meu Pai, com sabedoria. Abençoa essa pessoa agora, Senhor, com vigilância. Abençoa essa pessoa com inteligência, Senhor, para que ela, meu Pai, não caia mais em tentação, para que ela vença, para que ela conquiste e para que ela estabeleça cada bênção, cada conquista, cada vitória da vida dela que o Senhor dá. Eu oro para que aqui não tenha um povo que apenas venha alcançar, mas que saia daqui, meu Deus, um povo melhor do que entrou, o povo que tem sabedoria e inteligência, o povo que planeja generosidade e que faz coisas generosas. E quando vive, meu Deus, vive o resultado da generosidade. O povo que faz coisas excelentes, que planeja coisas excelentes. E quando vive, Senhor, vive coisas excelentes. Um povo que comunica um padrão elevado e não um padrão baixo. E mais cedo ou mais tarde, meu Deus, vai estar vivendo essa vida lá em cima. A vida de rainha, a vida de governante, a vida de rei, a vida, meu Pai, de cabeça, a vida, meu Pai, no melhor lugar, a vida na melhor condição. Eu oro para que o teu povo seja abençoado, com sabedoria, com vigilância e com inteligência. É o que eu creio, meu Pai, e declaro sobre cada um aqui nessa tarde, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém.